Sejam bem-vindos, capricornianos, ao Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi e essa é a sua leitura geral atemporal para você que se conectou ao signo ou que se conectou ao tema desse vídeo. É uma leitura que, com certeza, gente, muitas coisas vão se encaixar com o seu momento. Se você chegou até aqui, alguma coisa tem para você. Mas algumas coisas podem não se encaixar. Faça favor, não force nada na sua realidade, tá bem? Mas fica até o fim, muitas coisas são explicadas até o final dessa leitura. Eu nunca termino uma leitura sem fazer o fechamento, combinado? Então, bora lá. Eu ia falar, vou fazer aqui, pegar um oráculo para começar, mas já virou. Já virou, tá? Primeira carta que sai aqui para iniciar esse oráculo, que é o Conecte-se com Gaia. Achei que era uma outra carta, tava me confundindo com uma que tá falando de aterramento. Grounding, né? Ele fala de você colocar os pés na terra. Não é muito diferente, né? Aqui, se Conecte-se com Gaia é muito diferente do aterramento, mas ele tem uma diferença. Tá? Tem uma diferença sim. Essa carta, ela traz uma questão de você se conectar com a força da materialização, com a força da terra, com a força, né? Observa que essa carta tá mostrando que os pés dele estão se tornando raízes, assim como uma árvore. Então é se conectar e se transformar em algo que é possível de cocriar, algo que é possível de se conectar com a natureza, de viver nos mesmos ciclos que a natureza vive, você conseguir acompanhar. E olha que lindo, né? Esses dias eu estava conversando com alguns amigos sobre isso, e a prosperidade está muito ligada a isso, né? Se você observar, a natureza ela é extremamente próspera e extremamente abundante, nunca falta nada, os ciclos iniciam e findam com uma maior tranquilidade. Eu estava conversando esses dias também sobre um vídeo que eu vi, que uma pessoa mostrava que estava o quintal, assim, tipo 20 centímetros de neve. Eu falei, cara, que louco, né? As pessoas aqui, se a gente morre uma planta aqui no Brasil, não sei onde vocês estão escutando, né? Se morre uma planta aqui no Brasil, a gente fala, ai meu Deus, a gente perdeu a plantinha. Lá, todo ano, seca tudo, fica tudo coberto de neve, não tem jardim, não tem externo, sabe? Mas quando você vê, chega a primavera, né? Começa realmente a aparecer tudo de novo. Então, o quanto que a Terra, né? O quanto que o planeta Terra tem a nos ensinar sobre confiança, resiliência, sobre a capacidade de se reinventar, a capacidade de ser produtivo, né? De ser produtivo, porque a Terra é extremamente fértil e produtiva. Então, se conectar com Gaia é muito disso, né? Se conectar com aquilo que é de mais sagrado aqui quando encarnado. E é tão importante se conectar com Gaia quanto com a espiritualidade, tá, meus amores? Porque Gaia é a espiritualidade manifesta. Né? Existe uma espiritualidade sutil, que é uma frequência muito yang, e uma frequência yin, que é da Mãe Terra, que também é esse divino, só que de forma material, que a gente consegue tocar, que a gente consegue usufruir, que a gente só destrói, né? Muitas vezes por falta de consciência, muitas vezes por pura ganância, né? O planeta Terra é muito olhado dessa forma. Mas se nós nos conectarmos com essa possibilidade, se nós nos conectarmos com essa frequência, temos tudo para ser tão prósperos e abundantes quanto. Mas vamos dar uma olhada aqui no tarô para entender por que vocês estão precisando se conectar. Qual é o momento atual dos capricornianos? Faz muito sentido, né, gente? Porque Capricórnio é muito aterrado mesmo, né? Em geral, são pessoas muito conectadas com a ação, com o fazer. Ai, comigo não é. Ai, tem que olhar o resto do mapa astral. Olha que coisa, né? Eu vou pegar só as primeiras cartas, não a terceira que pulou agora, porque eu vou pegar o resto, tá? A primeira que traz tá falando sobre o ápice da materialização. O ápice, né? O 10 de ouro, cheguei no ápice dessa materialização. Só que ao lado vem aqui o 2 de paus. Então aqui tá trazendo para vocês estão talvez em fase de planejamento, em fase de pensar como que eu faço para materializar, como que eu faço para encontrar essa estabilidade que eu tanto busco, como que eu faço para encontrar essa felicidade que eu tanto tô buscando de forma material, seja no casamento, seja no dinheiro, seja na carreira, mas essa coisa de estar estável, né? Volta lá naquela carta, as pessoas têm as raízes fortes, né? Uma pessoa que tem raízes fortes não tem medo de crescer, não tem medo de ser podado, né? Ao lado aqui veio o 2 de copas com a carta da força. Pulou uma carta ali, eu já até vi qual é. Essa aqui quase virou, vocês viram? Mas não virou, eu não vou aceitar. Pera lá. 5. Chegou. 5 de copas com a roda da fortuna. Aqui nasceu 2 de copas com a força. Depois 5 de copas com a roda da fortuna. Amores, eu sinto que tem uma sensação aqui... que algumas pessoas, na verdade, estão buscando esse centramento por conta de algumas mudanças que estão ocorrendo, que já ocorreram ou que vão ocorrer, mas mudanças que deixaram muitas marcas, né? E vocês estão precisando se reinventar. Eu sinto que, assim, ou teve alguém que vocês amavam muito, que algo mudou, tá? Pode ser um relacionamento, pode ser realmente qualquer tipo de conexão,
mas que de certa forma vocês sabem que as coisas precisam ser diferentes, as coisas precisam mudar. Seja mudar o relacionamento, seja mudar de relacionamento. Aqui faz barulho, gente. Enfim. Mas alguma coisa que mudou. E eu sinto que isso gera uma tristeza, sabe? Gera uma tristeza. Eu sei que eu vou precisar ser de uma outra forma, eu sei que eu vou precisar agir de uma outra forma, eu estou me planejando, eu estou me preparando para que isso seja bom, para que isso seja estável. Eu tenho essa força dentro de mim, eu não estou sozinho, porque esse 2 de copas, ele tá me falando que é questão de relações, mas tá falando de coisas assim, eu batalhei muito, eu me esforcei muito por algo, né? Só que agora isso mingou, né? Então são pessoas que perderam alguém, ou que realmente, se não perderam alguém, eles têm essa sensação de que mesmo com essa pessoa, tudo está diferente, tudo vai mudar, né? Então, relacionamentos passam mesmo por transições, eu acho que isso é mais do que normal. As pessoas não são as mesmas depois de muitos anos, né? Relacionamentos muito longos, principalmente, que duram 5, 10, 15, 20 anos. Imagina, a pessoa não é a mesma, você não é a mesma pessoa, muito tempo se passou, né? Vocês fazem processo de desenvolvimento ou vão amadurecendo com coisas que a vida mesmo coloca à prova para vocês. E, de repente, dá a tristeza pela mudança, né? Então, tem o lado positivo, sim, tem o lado gostoso, sim, dessa mudança, mas também tem uma mágoa, também tem uma tristeza. Eu acho que não dá pra negar essa tristeza, eu acho que não negar essa tristeza faz parte desse lugar de você se conectar com Gaia. Que lembra que eu comecei falando? Gaia chega no inverno e fica tudo embaixo de neve, ou fica tudo seco, e faz parte. É simples assim, faz parte. E depois isso vai renascer, isso vai ressurgir, ou isso vai mudar, o ciclo vai mudar, né? Então vamos observar aqui quais são as grandes dificuldades dos meus queridos de Capricórnio nesse momento. Vamos olhar. Dificuldades. 6 de espadas. É a dificuldade de seguir um novo caminho, né, gente? De se direcionar para o novo, de se direcionar para ter ideias, para essa liberdade de mente, deixar para trás aquilo que realmente não serve mais, né? O 6 de espadas, ele fala de movimentação. 9 de ouros fala de colheita, mas olha que coisa, né? Talvez o que falta vocês enxergarem é que a mudança não é ruim. Tem muita gente focada exatamente nesse lugar, mas foi tão difícil construir tudo isso, foi tão difícil chegar até aqui, teve tanto esforço, tanto empenho da parte de vocês, que vocês não conseguem perceber que vocês estão indo para algo melhor. Entende? Se agora é um inverno, vocês estão indo para algo melhor. Vocês não estão ficando para trás, tá? A dificuldade, ó, 9 de paus, talvez tenha sido cansativo, né? Vocês chegarem até onde vocês chegaram. 7 de paus, 9 de paus e 5 de paus. Foi muito conflito. Eu sinto que é isso mesmo. Foi muito cansativo, foi muito esforço colocado ou na relação, ou no que a relação construiu junto. E é o que eu falei, gente, isso aqui é uma leitura muito geral, a gente pode estar falando de relações profissionais também, né? Eu e meu sócio, eu e minha mãe e meu pai, que criamos um negócio junto, eu e meu companheiro, minha companheira, que, né, fizemos negócios, construímos uma casa e agora a gente vai mudar para outro lugar. Então, assim, tem várias possibilidades aqui, tá? Então, assim, tem uma dificuldade de vocês enxergarem que a mudança, ela vai ser para muito melhor. Ou tem uma dificuldade de vocês desapegarem um pouco da tristeza porque as coisas vão ser diferentes, né? Talvez por isso, tudo foi tão sacrificante, tudo foi tão difícil, tudo foi tão batalhado, que eu tenho a sensação de que, nossa, eu não aguento mais. Quando eu achei que as coisas iam chegar lá, não deu. Mas eu tava pensando exatamente sobre isso esses dias, sabe? A gente acha que a gente vai chegar num lugar de estabilidade. Poxa, eu vou ser estável. O que falta pra minha estabilidade? O que falta pra eu estar feliz, né? E aí você vai identificar que, gente, a estabilidade não existe, porque o mundo é cíclico. Se você ficar parada no lugar, algo está acontecendo de errado. A gente não fica igual para sempre. As coisas mudam. Tem pessoas que falam, ah, não, mas a pessoa tá muito estável há muito tempo. Mas observa bem na vida dela. Ou tem muitas mudanças acontecendo ali dentro, que o externo não consegue ver, mas as pessoas ali dentro conseguem enxergar. Ou, ao menos, as pessoas estão angustiadas. Porque o ser humano não é feito para ficar parado. Se o nosso trabalho aqui como encarnado é se desenvolver, é se evoluir, né? Como que a gente ficar parado no mesmo lugar, parado fazendo a mesma coisa o resto da vida, sem entender quem a gente é, né? Vai fazer bem pra gente. E entender quem a gente é, muitas vezes, faz a gente rever muitas coisas. Quem são as pessoas que a gente anda, quem são as pessoas que a gente se relaciona,
Como a gente se relaciona com as pessoas que a gente se relaciona? Como a gente se relaciona com pessoas da nossa família que muitas vezes precisam ser deixadas para trás? Porque nem sempre é positivo ficar perto da família, entende? Nem sempre. Às vezes, para crescer mais, você precisa se afastar. E se afastar não é romper vínculos. É só não estar na mesma frequência, grudado, entende? Tenho que ir sozinho. Isso não é para todos, mas para alguma pessoa pode servir. Vamos lá. Quais podem ser os obstáculos que eles podem encontrar nesse momento? Vamos lá. Rei de ouros, a imperatriz e a justiça. Olha só, né? O rei de ouros, a imperatriz e a justiça. E são cartas extremamente positivas, mas a gente tá falando de obstáculo, tá? Então, assim, excesso de racionalidade, excesso de busca de segurança, a necessidade de ficar tudo equilibrado o tempo todo, entende? É aquela coisa, você imagina se o planeta Terra quisesse deixar equilibrado o inverno. Não, a gente vai tirar um pouco e vai deixar um pouco. Não, gente, inverno tira tudo. O equilíbrio, ele vem no depois. Então, o excesso de racionalidade, o excesso de ansiedade aqui pode ser um grande obstáculo, uma grande dificuldade para vocês, tá? Então, se vocês realmente estão querendo trazer as coisas de uma forma mais leve, comecem a ser menos racionais. Entende? Menos racionais. E menos olho por olho, dente por dente, sabe aquela coisa muito ajustadinha? É óbvio que as coisas têm que ser organizadas, é óbvio que as coisas têm que ser justas, mas confie um pouco no fluxo. Confie um pouco no fluxo, né? A imperatriz, nessa imagem, ela tá gerando, né? Então, pode ser que você ache que vai sair sem nada na mão, mas daqui 9 meses alguma coisa vai nascer dali, entende? Eu não tô falando nem de tempo aqui. É só uma força de expressão, tá bom? O que tem de positivo para vocês? Rainha de espadas com 8 de ouros. Então tem sim muito trabalho, tem sim muito foco, muita energia. E se tem pessoas aqui falando assim, ai, mas 8 de ouros não é exaustão? Eu falei, não, gente, isso aqui tô falando do lado bom, que tem de bom pra vocês, né? Abundância, olha o tanto de coisa que tem nessa mesa, né? Então, assim, tem muito conhecimento, tem muito entendimento, tem muito trabalho, mas são coisas que ligam com você, com a sua paixão, sabe? Ligam você com aquilo que faz sentido pra você. Sabe aquele tipo de coisa que a gente consegue fazer mesmo quando a gente tá desequilibrado? Eu sinto que é isso, sabe? Encontrar algo que faça sentido. Gente, vocês estão indo para um lugar muito mais próspero, não fica sofrendo não, não tem necessidade. A carta da lua. Vamos ter que olhar um pouco, confiar um pouco nos mistérios, né? 8 de paus. O hierofante e 8 de copas. Gente, olha só, vocês estão muito presos ainda em algumas ilusões. Talvez aqui, ó, percebe? Aqui e aqui. Então eu preciso sair desse lugar que eu tô imersa, que eu não consigo enxergar e vir pra cá para um espaço de iluminação. Eu preciso conseguir me elevar. E olha que engraçado, né? Saiu a lua com 8 de paus e repara as cores, né? Então a lua com 8 de paus, tomar muito cuidado para não tomar decisões baseadas nesse inconsciente, tá? Porque aqui não tá falando para você ser inconsciente. Tá falando para você confiar no fluxo das coisas. Não é para você ficar, porque decisões inconscientes são decisões muitas vezes baseadas no medo, né? E aqui a gente tá falando de uma pessoa que tá olhando pro triste, tá olhando pro vazio, mas tá pedindo mudança, confiar na mudança, que tá sentindo que tá cansada. Cuidado para não tomar decisões desse lugar, tá? Cuidado. E em seguida veio essas duas juntas, que é o hierofante com 8 de copas. Ou seja, quando eu atinjo a minha iluminação, eu não tenho medo de deixar as coisas para trás e ir embora, né? E olha que engraçado, né? Vieram assim, olha as cores das cartas, né? Vieram invertidas. Na ilusão, eu vou agir de uma forma a fazer coisas impensadas e inconscientes, né? Na iluminação, eu consigo deixar coisas para trás. Na ilusão, eu ainda luto por aquilo que talvez não faça sentido. Na iluminação, eu entendo que é hora de me retirar, tá? Para algumas pessoas é deixar pessoas para trás? Com certeza, tá? Para algumas pessoas é deixar coisas para trás, pessoas para trás? Sim, tá? Mas é isso, amores. Sai do 2 de paus, vem aqui pro 3 de paus, entra em ação. Tem algo muito, muito melhor, assim, mas muito mais incrível pra vocês. Eu acho que vocês estão esperando essa mudança já faz um tempo. Chegou. É só isso, assim. Chegou pra vocês o momento de vocês irem pra próxima grande aventura, irem pra próxima grande aprendizado, pra próxima grande empreitada, tá? Olha aqui, momento de colheita. Gente, cuidado para não levar coisa pesada para trás, hein? Olha aqui, a dificuldade de vocês
soltarem os apegos, né? Eu nem ia pegar desse tarô, tá, gente? Nem ia pegar. Essas semanas aí que eu tô gravando só com esse outro tarô que eu tô usando. Eu olhei aqui e falei, deixa eu pegar isso aqui. Cuidado, ó. O avarento com o fardo. Cuidado para não querer levar pessoas que já não fazem mais sentido, que ficam botando bedelho na sua vida por apego. É momento de colheita para vocês, de colheita. E é momento de colheita para vocês, ou seja, vocês vão direcionar o caminho de vocês, tá? Cuidado para não querer levar a gente junto por puro apego. É o que eu falei para vocês, tem coisas que estão mudando e tem gente que vai deixar a gente para trás. Isso agora é mais do que certeza, tá? Vou pegar aqui uma carta do oráculo final para vocês, vamos lá? Pulou. Espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade de seu espírito. Eu acho que é isso, tá? É uma leitura extremamente positiva, que tá realmente fazendo esse convite para vocês, para que vocês se permitam. Essa frequência, esse sentimento de fracasso, de dificuldade, de cansaço, esse medo de se movimentar, vem de um lugar do passado. Vocês já fizeram muito, agora não é, você não tá voltando do zero, tá? Não está voltando do zero, você já tem uma bela de uma bagagem, é só realmente se permitir ir pro novo, porque tem muita coisa boa pra vocês pelo caminho, tá bem? Caso você não me siga ainda, clica aí em seguir, que em breve tem mais vídeos pra vocês. Um beijo, até mais!